boa noite a todos. É um grande prazer em ter todos vocês aqui nesse workshop, onde falaremos de como funciona a psicanálise nos Estados Unidos, como funciona a psicanálise em si, qual foi a proposta de Freud, porque hoje em dia tem tantas pessoas falando da pseudociência. E como funciona a psicanálise dentro do Phoenix com o IFM, a ABIAPM, e o estágio. Então vamos estar trazendo um pouquinho de cada hoje. É claro que não temos como aprofundar, porque são muitos temas, mas ao longo desse workshop e outros dias, iremos estar trazendo também novamente essa demanda. Vou só compartilhar um vídeo que nós fizemos para a abertura desse workshop. Está disponibilizando um PDF para que vocês possam conhecer um pouquinho mais de perto sobre essa proposta da junção do Phoenix Group com o IFM. Um momento. Deixa eu permitir aqui a entrada de participantes. Vamos compartilhar agora a proposta do workshop. Antes de começarmos a falar da psicanálise em si, eu, como o Orlando, somos cristãos. Então, antes do Instituto nascer no meu coração ou no coração do Orlando, nasceu primeiro no coração de Deus. E nesta noite, eu gostaria de saber de você, qual é o seu propósito? O que de verdade você quer para você? Por que você está aqui? O que você espera da psicanálise? Enquanto a gente não entende o nosso propósito, o que a gente está fazendo aqui, a gente vai andando conforme a maré. Mas cada um de nós precisamos entender de verdade aquilo que a gente está disposto a aprender, a mergulhar, a entender. Porque ser psicanalista não é qualquer coisa. Ser psicanalista é saber que é um estudo contínuo. É gostar de estudar, é gostar de ler, é saber que, independente de você já ter o seu diploma, você nunca vai parar de estudar, porque sempre vai acontecer coisas novas, descobertas novas, e é assim, é um estudo contínuo. É saber que você precisa também fazer análise, é saber que você precisa também passar por supervisões. Então, ser psicanalista é muito mais do que uma simples teoria e um simples diploma. Hoje em dia se fala muito a respeito da psicanálise como pseudociência. Mas será que eu e você temos algum ponto de também de responsabilidade nisso? Infelizmente, lá atrás, como Freud criou a psicanálise, ela realmente não foi para ser feita dentro de uma faculdade. Como podemos ver aqui nesse PDF, que eu posso disponibilizar depois para vocês também, caso queiram.
né. Eu coloquei assim: "Por que a psicanálise não nasceu dentro das universidades da época de Freud?". Hoje, iremos explicar algo fundamental, que vocês entendam a formação que vamos iniciar aqui no Phoenix com o IFM. Quero vocês compreendam porque a psicanálise não nasceu dentro das universidades, porque Freud não quis que ela fosse colocada ali. E porque isso é extremamente importante ainda hoje. Como funciona a psicanálise também aqui nos Estados Unidos. Quando a psicanálise começou? A psicanálise começou entre 1886 e 1895. Se eu estiver errado, as professoras podem puxar a minha orelha. Nos estudos da histeria e no tratamento da fala. Quem era Freud? Freud era um médico formado. Ele já era um neuro. Ele conhecia a universidade porque ele estudou em uma. A decisão de não fazer a psicanálise lá era consciente, não era inconsciente. Então, ele não era um amador do inconsciente, ele era um cientista, um pesquisador rigoroso. E justamente por isso, ele viu que a psicanálise exigia outra estrutura de ensino. Por que Freud não quis? Muitas pessoas acham que Freud não quis a psicanálise porque ela seria menos séria. Isso é totalmente falso. Eu fico abismada quando alguns professores, acho que foi até a professora Kelly que me informou, de um link de uma escola que estava oferecendo uma formação em psicanálise, acho que era 3 meses, e aquele aluno pagava R$ 29 por toda a formação. Então, quando as pessoas pensam, Freud não quis a psicanálise dentro da universidade, então significa que a psicanálise ela pode ser qualquer coisa. Mas não, as pessoas são totalmente errôneas nesse pensamento. Ele só não quis para que não perdesse a sua liberdade teórica. Ser controlada pelo Estado, virar um sistema rigoroso e engessado. Ser forçada a obedecer regras da medicina e da psiquiatria, e principalmente perder a essência da escuta profunda. Para Freud, quando o governo controla uma área do conhecimento, ele também controla regras, currículos e prática. Só mais um momento. Então, qualquer pessoa poderia exercer a psicanálise? A psicanálise não é propriedade da medicina. Mas também dizia: a psicanálise exige uma formação séria. Ele defendia uma formação que deveria ter um estudo teórico rigoroso, análise pessoal, supervisão clínica, ou seja, não é universidade, mas também não é banalização, como temos visto hoje. Por que as pessoas falam que a psicanálise é uma pseudociência? Por causa da banalização que muitos estão fazendo, tratando a psicanálise. E quando a gente entende de verdade o que que a gente está fazendo aqui, que a gente não caiu aqui de paraquedas, o que é de verdade aquilo que você está estudando, aí sim você começa a mudar aquele pensamento que o outro tem sobre a psicanálise. E a gente também não precisa ficar atacando Instituto A, B ou C. Nós só precisamos fazer o certo, porque a partir do momento que a gente faz o certo, as pessoas entendem o que é psicanálise. Quando elas vê algo que foge aquilo que de verdade ela foi criada, a gente não precisa ficar discutindo, brigando. Ela simplesmente vai dizer: não, isso aqui não é para mim, porque eu entendo que a psicanálise ela é rigorosa nos seus estudos. Ela não é leviana, ela não pode ser feita de qualquer maneira.
Então, o que Freud fez? Ele criou institutos independentes, que era totalmente fora do controle estatal e universitário. Estudos de análise, de supervisão, de transmissão. Esse modelo original é exatamente o modelo que seguimos aqui nos Estados Unidos, onde a psicanálise não é regulada pelo Estado e mantém autonomia formativa. Mas aqui o que nós já falamos. Com o crescimento da psicanálise apareceram cursos ruins, formações rasas, institutos sem rigor, diplomas vendidos, banalização do nome psicanalista. Isso é exatamente o que Freud temia, a perda da profundidade da psicanálise. Por isso, quem trabalha sério precisa defender um estudo sólido, ética, pesquisa, supervisão, análise pessoal, compromisso real com o paciente. Sim, nós temos um compromisso sério com o nosso paciente. Nada do que Freud criou é superficial. E como isso se aplica a nós hoje? Aqui no Phoenix, com o IAFEM, nós seguimos exatamente o espírito originado daquilo que Freud defendeu, uma formação séria, profunda, responsável, um estudo sistemático, uma supervisão clínica real, uma análise pessoal com fundamento, autonomia e liberdade teórica, e sem banalização. Nós não fazemos parte da universidade, e isso não diminui a psicanálise. Pelo contrário, isso mantém a psicanálise livre como Freud idealizou. E o que diferencia uma formação séria de uma formação rasa não é um prédio, não é o nome universidade, mas sim conteúdo, estrutura, rigor, ética, profundidade. E isso nós oferecemos aqui. Então, agora vamos passar como funciona a psicanálise realmente aqui nos Estados Unidos, para que vocês possam entender a diferenciação. Porque aqui nos Estados Unidos, algumas pessoas já devem ter o conhecimento, aqui é o diferente do Brasil. No Brasil, o que é? No Rio de Janeiro, onde está o pastor Orlando, as outras meninas, alguém falou do norte do país, mas assim, cada estado, por mais que tenha seus prefeitos, governadores, suas leis, mas é a mesma coisa que é em São Paulo, que é no Rio de Janeiro, não é assim? Cada estado, ele é igual. Aqui nos Estados Unidos, já é bem diferente. Cada estado tem a sua autonomia. O que quer dizer? Cada estado ele pode reger as suas próprias leis. Então, aqui nos Estados Unidos, a psicanálise ela é vista como algo como Freud criou, rigoroso. E alguns estados requerem a licenciatura, sim. Como é um psicólogo aí no Brasil, aqui alguns estados requerem a licenciatura para que você possa estar atuando. Vou aprofundar um pouquinho mais agora com vocês. Agora que entendemos por que Freud não quis que a psicanálise fosse dentro das universidades, vamos agora para a segunda parte desse workshop. Muita gente chega até aqui, a nós com essa mesma dúvida. Como é que funciona a psicanálise aqui nos Estados Unidos? Essa resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. Diferente do Brasil, como eu falei, existe a tendência de centralização. Os Estados Unidos funcionam num sistema de autonomia estatual. Isso significa que cada estado tem poder de decidir suas próprias regras profissionais. Cada estado define ou exige de cada área. Cada estado pode criar licenças ou não criar absolutamente nenhuma. Depois eu vou abrir para perguntas para vocês, tá bom? Estados que exigem a licença, alguns deles têm uma licença, muda um pouco também de estado para estado. Aquele estado que exige a licença não significa que o outro vai exigir igual
aquele outro estado. Exemplo, Nova York, Califórnia, New Jersey, Vermont. Nova York é um dos mais rígidos, porque eles requerem a licença, mas para que você possa tirar a licença, você precisa, além de você ser formado em psicanálise, o instituto no qual você se formou, ele precisa estar enquadrado dentro de uma ficha enorme que eles têm, onde aquele instituto ele precisa é, dar aquelas disciplinas para que você possa tirar a licença daquele estado, além de você ter um mestrado em qualquer área. Nenhum desses estados que requer a licença, o próprio aluno que envia. É necessário que a instituição no qual este aluno estudou, que ele finalizou a sua formação, que ele envie, peça a essa instituição que ele fez para enviar toda a sua documentação. Alguns estados requer que esse aluno tenha feito a sua formação aqui nos Estados Unidos, não aceita a formação de outros países. Tá certo? Não são todos que são assim. Então, é muito mais do que simplesmente uma formação. Você tem que ter a teórica, você tem que ter a sua supervisão, você tem que ter, né, para você tirar a licenciatura nesses estados, você tem que ter o seu estágio supervisionado, que é diferente de uma supervisão, você tem que ter o primordial, que é a sua análise pessoal. Alguns deles requerem até de 400, 300, 400 horas de análise pessoal, para que você possa tirar a sua licenciatura. Então, aqui é algo realmente rigoroso. E dentro do Phoenix, a gente procura se adequar, pelo menos, não em tudo é impossível, porque cada estado requer de um jeito, mas a gente procura se adequar de uma forma que esse aluno possa estar me encaminhado para poder tirar a sua licença. Tá? E também, nesses estados, eu sou aqui da Flórida. A pessoa aqui na Flórida, vamos entrar aqui agora, aqui na Flórida ela não exige a licenciatura. Porém, tem ainda todo aquele aspecto rigoroso da psicanálise para sua formação. Mas quando eu atendo aqui online, mesmo online, se eu moro aqui nos Estados Unidos, em qualquer estado que não requer a licença, mas eu vou fazer atendimento ao estado que eu vou atender aquele paciente que requer a licenciatura, eu não posso atender este paciente se eu não tiver a licença daquele estado. Por quê? Aqui tem muitas pessoas que sofrem violência doméstica, principalmente imigrantes. Vêm do Brasil com somebody love, vem para cá, cai nas garras dos americanos e aqui sofre violência doméstica. Eu mesma já atendi várias. E ao chegar aqui, essas pessoas buscam ajuda terapêutica porque não aguenta mais aquela situação, elas não se veem fora daquilo ali. E quando você atende essas vítimas e elas procuram ajuda de polícia, alguma coisa assim, e elas vão para a corte, elas são questionadas. Você tem algum terapeuta? Quem é que te ajuda? E elas falam, sim, eu tenho fulano de tal que me atende. Essa pessoa, ela mora na Flórida ou qualquer outro estado daqui dos Estados Unidos. Eles te dão um contato seu para as autoridades entram em contato com você. Eles vão questionar, primeira coisa você tem licença para atuar como psicanalista aqui dentro do estado? E quando você não mostra essa licença, realmente você pode entrar em apuros ali, podendo perder até a sua permissão de trabalho para poder exercer a psicanálise aqui nos Estados Unidos. Então, é muito sério. Ao contrário do Brasil, que não tem leis realmente que regularizam nada, aqui não é que aqui tenha leis de regularização, mas aqui tem leis que funcionam e servem para muitas coisas. Vamos estar falando um pouquinho mais sobre isso, tá? Aqui na Flórida, como eu mencionei, é um dos estados que não requer a licença, tá? Aqui não exige um órgão federal, não existe um órgão federal que dizendo que está proibido.
um conselho federal que regula a psicanálise, uma lei do psicoterapeuta nacional. Mas atenção, em estados onde não existe a licença específica para psicanalistas, como Flórida, a falta de regulamentação estadual não exime o profissional de responsabilidade e de respeitar as distinções do título de profissional. Mesmo aqui que não requer a licença, você, ao se declarar psicanalista, você pode abrir consultório, você pode trabalhar de forma legal aqui nos Estados Unidos, mas você precisa, é claro, estar legal, você precisa, é claro, ter sua permissão de trabalho. Tudo isso você morando aqui, tá certo, pessoal? Então, mas você não pode colocar. Você, às vezes, é um psicólogo e quer se formar em psicanalista, mas você não pode colocar que você é psicólogo. Você só pode colocar que você é psicanalista clínico, tá? Você não pode colocar que você é um terapeuta licenciado. Você não pode colocar que você é um conselheiro licenciado. Tudo isso requer uma licença específica para você atuar. Então, aqui nos Estados Unidos é bem diferente por conta dessas licenças, desses pormenores, no qual você tem que se atentar à nomenclatura no qual você faz a sua própria propaganda de anúncio da sua profissão aqui dentro. O profissional formado pela nossa instituição no estágio deverá apresentar sempre como um psicanalista didático, certo? A ausência da licenciatura aqui na Flórida não significa que a ausência de regras. Aqui nos Estados Unidos tudo tem regra, gente. Não tem como você ser um psicanalista sem entender das regras do local que você mora. Na Flórida ou outros estados que não exigem licença estadual exclusiva para psicanalistas, mas não quer dizer que qualquer pessoa pode atender sem preparo nenhum. Não existe padrão mínimo. Não existe risco, que não existe risco legal, que não existe responsabilidade profissional, que o Estado deixa tudo solto. Não é? Nada disso é real. Se você atua com saúde mental aqui nos Estados Unidos, você responde por tudo que você faz. Se cometer um erro, você pode responder civilmente, responder financeiramente, responder criminalmente, e pode perder o direito de exercer aquela atividade para sempre. A ausência de licença em alguns estados significa apenas que o estado não criou uma carteira oficial, mas exige e cobra responsabilidade, ética, seriedade e competência. Tá? O que o estado exige também, para que você possa abrir um consultório físico, é status legal, como eu mencionei, permissão para abrir o consultório e cumprir as leis e ética. É bem maçante essa parte, é bem chatinha, né? Também acho. Mas aqui, o que o IAFEM, o que o Phoenix pode fazer por mim? Vocês estão no Brasil. Essas leis no qual eu falei, é que todos têm aquele sonho americano de um dia vir morar aqui nos Estados Unidos. E quem já mora aqui, porque temos alguns alunos que já residem aqui, fica ciente de todas essas leis que ele precisa cumprir. Agora, você que mora no Brasil, é claro que a psicanálise em si, como vimos, que o Freud queria, ele não é dentro da universidade, mas já existe alguns, porém, não é de forma leviana. Mas você que reside no Brasil, você pode sim fazer atendimento a pessoas que residem aqui nos Estados Unidos, mesmo nos estados que têm a licenciatura, porém vocês estão em outro país. Então, essas regras no qual eu mencionei não cabe a vocês, está certo? Mas
Quando aqui, ó. Quando vocês lidam com pessoas, eu acho que eu nem coloquei isso aqui, eu vou pular. Quando vocês lidam com pessoas fora do país, pessoas que largaram sua pátria, famílias inteiras, é diferenciado o atendimento. Vocês não podem atender essas pessoas da mesma maneira que vocês atendem quem vive no Brasil e nunca saiu da sua terra. Então, ao vocês atenderem essas pessoas, vocês também têm que ter esse diferencial. É igual eu, sou professora que ensino profissionais a atuar na clínica do abuso sexual, onde elas entendem que a mentalidade de pessoas que passaram por traumas complexos é diferente de pessoas que nunca viveram trauma. Da mesma forma, pessoas que vivem em outro país. Como que essas pessoas chegaram nesse outro país? Elas foram de, de ônibus, ó, só se for do México. Elas foram de avião, elas foram com visto, elas foram de coiote, como que elas chegaram, qual a idade que elas chegaram, elas sofreram, porque é tanta demanda, é tantas formas de como essa pessoa chegou aqui e como que ela vive aqui, qual a idade, o que que ela largou no seu país. Eu vim para cá e eu perdi minha mãezinha, perdi o meu pai, tenho famílias aí. Então, são coisas que a gente não tem como voltar. Minhas filhas, ao chegar aqui, elas também sofreram bullying na escola, que crianças sofrem muito bullying, de apanhar mesmo, igual a gente vê naqueles filmes. Então, se você não entende a demanda daquele paciente diante de você, um plus que ele possui, você não tem como você ajudar eles, porque você não entende aquilo que de verdade ele está vivendo, porque a maioria das escolas não ensinam a psicanálise sem fronteira, não ensinam aquilo que, quando a pessoa sai da sua pátria, o que que ela vive, como que ela se comporta, quais são as outras demandas que ela possui. Então, dentro aqui do Phoenix, como somos uma instituição internacional, nós somos aqui da Flórida, vocês vão aprender. Já temos uma turma que está em andamento, essa turma também vai aprender como que funciona a psicanálise internacional, psicanálise sem fronteiras, como que funciona a psicanálise do trauma, a clínica do trauma. É muito importante todas essas abordagens. Então, vocês têm aquele desejo de atuar aqui nos Estados Unidos, dentro do Phoenix. Vocês podem, porque vocês vão ser instruídos para isso. E muitos também, pessoas que têm o sonho de morar aqui, mas são psicólogos no Brasil. Aqui, para o psicólogo ele conseguir a sua licença, validar a sua licença, é muito, muito difícil. Não é impossível, mas é difícil. Mas se ele se formar em psicanalista, estando legal aqui nos Estados Unidos, ele pode atuar dentro da profissão no qual ele já se dedicou tanto. Então, a psicanálise, ela abre portas. A primeira porta que a psicanálise abre é a porta para dentro de você, né? Porque é primeiro em mim, depois no outro. Não é assim, professores? Primeiro acontece comigo, depois eu consigo ajudar o outro. Então, a partir do momento que você mergulha na psicanálise, você entende o que é psicanálise, você entende a seriedade do que é a psicanálise, porque você vai estar lidando com vidas, com pessoas que passaram por tantas e tantas dores. O nosso professor querido aqui, Nilson, falou que ele se atrasou um pouco, mas a gente também demorou um pouco a começar, então você não se atrasou, você chegou na hora, por conta que ele estava ajudando uma pessoa que estava passando por algo muito doloroso, algo que ninguém gostaria de viver, algo que muitas das vezes é incompreendido. Então, se essa pessoa chegasse diante de alguém despreparado, o que seria dessa pessoa? Muitos perdem a vida por se depararem com profissionais que não estão qualificados para fazer o atendimento. Porque esses profissionais, quando veem
publicações, né, esses cursos. Seja psicanalista em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. E não tem. Exato, e não tem as pessoas sérias a falar: peraí, não é assim. Você não precisa estudar onde eu estudo, mas busca um instituto que vai lhe entregar a psicanálise no qual Freud criou. Não busque facilidade. Psicanálise, ela não é fácil. Ela não é um fast food, podemos dizer assim. Ela não é: estou com fome e vou ali no McDonald's. Não. A psicanálise, ela é demorada, sim, porque ela vai tratar o inconsciente. E cada pessoa, pela sua subjetividade, ela vai ser curada no seu tempo, não no tempo que o psicanalista quer, é no tempo da pessoa. A gente não vai dar respostas prontas, como as pessoas estão acostumadas. Parece que é uma caixinha de surpresa, igual a gente tinha quando era pequeno. Vou pegar ali só tinha caixinha de promessa. Abria, só vinha aquelas promessas, aquela resposta pronta. Não é assim. A psicanálise, ela vai lidar com a raiz do problema. E não tem como a gente lidar com a raiz do problema, não tem como. Eu falo muito para os meus alunos, não tem como o paciente entrar numa sala de cirurgia sem anestesia, porque senão ele morre. Não tem como o Nilson pegar essa pessoa que estava nesse estágio de dor tão tão alto, não é, a ponto de quase tirar sua própria vida. Então não tem se como. suicidar. Exato, não tem Eu como só ganhei você. tempo até amanhã. Desculpe ter interrompido. Sim, mas não tem como você lidar com isso de uma forma leviana. Então você tem que saber como lidar isso. A nossa preocupação maior, quando criamos o Instituto, tanto eu quanto o Orlando, é que as pessoas de verdade saibam o seu papel aqui. Que não estejam aqui simplesmente porque, eu quero estudar, porque o Orlando é meu amigo, eu quero estudar, porque, agora estou estudando no Instituto Americano. Não! Vocês têm que saber o propósito de vocês aqui, porque a psicanálise, ela vai requerer algo de você. E que se você não souber o seu propósito, você não vai aguentar. Uma vez eu falei para o Orlando o seguinte: não tenha medo de perder. Isso foi difícil para mim. Isso foi o meu supervisor que falou: Andréia, não tenha medo de perder. Porque para que você possa, de verdade, instruir pessoas a fazer da forma certa, nem todo mundo vai entender. Muitas pessoas estão tão acostumadas a ter as coisas tão simples, tão fáceis, que não querem de verdade estudar. Elas querem ter só um diploma ou uma carteirinha de que eu sou psicanalista, ou tenho um diploma lá na parede. Mas a psicanálise é muito mais do que o diploma. Muitos locais falam que a psicanálise não precisa de diploma, que Freud criou. Mas aqui nos Estados Unidos, como eu mostrei para vocês precisam de diploma sim. Como é que vocês vão mostrar em Nova York, em Vermont, em New Jersey, para vocês tirarem a sua licença e poderem atuar? Se vocês não tiverem diploma, e o diploma não pode ser qualquer um. E nesses locais, eles vão aguir você para saber a sua proficiência em psicanálise. Saber se de verdade você sabe a psicanálise, ou se você somente tem um diploma, que no qual você recebeu simplesmente por colocar lá que passou assistiu aquelas aulas. Então a gente não pode ser mais um nesse mar imenso. Nós temos que fazer a diferença na vida. Primeiro na minha, Orlando na dele, e depois na vida de vocês. Nós temos a responsabilidade com todos vocês, inclusive os professores, né, estão junto conosco, tendo essa responsabilidade de passar de verdade a psicanálise como ela é. Por mais que nós sejamos cristãos, como eu sempre bato na tecla, não existe psicanálise cristã. Nós somos cristãos que
dirigimos uma instituição. A instituição é fundada, é lógico, nos princípios que é aquilo que Deus quer. Amor ao próximo, cuidado com o outro, falar a verdade. Eu falo sempre por Orlando, eu não preciso me preocupar com ele, por isso que a gente fez essa sociedade. Então, quando a gente tem esse compromisso com a sociedade, a gente não tem como formar pessoas de forma leviana. Então, esse chamado é assim, qual é o seu propósito? Vem estudar conosco, mas vem estudar conosco sabendo aquilo que você está fazendo. Sabendo que nós vamos segurar na sua mão? Sim, nós vamos segurar na sua mão. Nós vamos lhe ajudar naquilo que for preciso. Porque é muito ruim quando você começa a estudar, como eu fui aluno um dia, o Orlando foi aluno um dia, todos os professores aqui foram alunos um dia, e você não tem onde você fazer uma pergunta, você tirar aquela dúvida, e você vai carregando aquela dúvida, e os alunos, que um aluno ou outro tem que ficar tirando suas próprias dúvidas. Aqui no Phoenix a gente não quer assim. Mas é necessário, da mesma forma que nós vamos fazer a nossa parte, é necessário o aluno entender a parte também que cabe a vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nesse slide. Ah, sim. Aqui nós falamos do nosso Black Friday, que aí no Brasil a gente costuma falar Black Fraud, mas aqui não, somos uma instituição americana e o Black Friday é de verdade. Conversei bastante com Orlando. O que poderíamos fazer por vocês, para ajudar vocês de verdade? Então, esse mês é o mês, né, do Black Friday aqui nos Estados Unidos, onde vamos estar. As vagas são limitadíssimas. A taxa de inscrição é 100% gratuita. Nesse mês, você paga somente a sua matrícula, a sua mensalidade somente para janeiro. Um bônus especial. Temos diversos cursos de capacitação com professores maravilhosos. Vamos deixar você escolher 2 ou 3, vamos estar dando para que vocês possam escolher um desse curso de capacitação inteiramente gratuito. E vamos estar falando agora também o ingresso na ABIAPN de forma gratuita. Todos os nossos alunos, inclusive a turma que já está em andamento, terão seu ingresso, a sua matrícula, na ABIAPN, que é a Associação de Psicanalistas e Neuropsicanalistas aqui dos Estados Unidos. Só um minuto, deixa eu permitir a entrada. Quer falar alguma coisa, Orlando, enquanto eu troco aqui o PDF? Sim, sim. Boa noite a todos. Eu me chamo Orlando Júnior. Também junto de vocês sou professor desse corpo maravilhoso. Queria retornar à fala anterior da professora Andréia sobre os requisitos, né, que os Estados Unidos pede para que você realize o seu trabalho lá. É meio assustador, né, gente? É dificultoso. O que eles solicitam exige sacrifício do aluno, do profissional. Mas pensa em uma coisa, enquanto ela estava falando, eu estava observando, né, a quantidade de animais selvagens que se apresentam diante de nós para que você possa fazer o seu trabalho ali. Porque tem que cumprir a lei, é diferente. O Brasil também tem lei, gente, mas aqui se consegue burlar de alguma forma, né? Infelizmente, é triste dizer isso. Nos Estados Unidos também existem as suas brechas, é claro, mas é muito mais ortodoxo, é muito mais duro ali nos Estados Unidos. Agora, pense bem, você é comprometido nos estudos, você ama o que você faz, está apaixonado pela neuropsicanálise ou pela psicanálise, está
em uma cultura diferente, conseguiu estar nos Estados Unidos, conseguiu preencher esses requisitos. Ou seja, você vai ficar muito bem profissionalmente ali. Serão poucas pessoas a procurar, porque muitos não conseguem cumprir essa demanda. Alguém desiste por medo, alguém desiste por não acreditar que consegue, mas o que é pedido, solicitado, pode se cumprir. Então, eu sempre olho que quando há dificuldades, existe possibilidade de sucesso. Então, o Instituto Fênix e a FEM está proporcionando você, ajudando você a se conectar e poder ter estabilidade até mesmo financeira. Veja bem, eu trabalhava em uma empresa e eu fui fazer um atendimento para um homem, um jovem senhor, ele estava bem magrinho. E o sonho dele era ir para os Estados Unidos. Ele juntou bastante quantia de dinheiro e resolveu ir para os Estados Unidos para tentar a vida. Ele estava com a cabeça dele, vai ser mil maravilhas, vai ser bom, todo mundo ganha dinheiro. Se você faz um churrasco, se você faz uma unha, você ganha dinheiro e pode mandar dinheiro para o Brasil. Só que ele realizou o desejo. Ele foi. E ele ficou 3 meses. Ele era um rapaz forte, 3 meses nos Estados Unidos. Quando chegou lá, o local onde ele foi morar, alugou a sua casa, a janela era bem pequenininha. Ele inventou uma barreira cultural muito grande, que você precisa trabalhar psicologicamente para você mudar de um país para um outro, né? Até mesmo de uma região. Então, ele começou a entrar em depressão, ficou muito magrinho. Retornou ao Brasil com um prejuízo muito grande. Por que aconteceu isso, gente? Porque ele não buscou uma orientação para como ele se comportar e viver num país. Toda mudança, seja nos Estados Unidos ou para um outro país, nós precisamos estar preparados. Enquanto profissionais na psicanálise, precisamos, de fato, também estar preparados. Agora, se você se adequar e cumprir essas exigências, e essa instituição vai trabalhar para isso, você vai ter sucesso, inclusive financeiro. Porque aqueles que cobram também respeitam direitos e deveres. Obrigado, professora Ana. Exatamente. E esqueci de mencionar que quando o aluno ele estuda conosco, mesmo estando do Brasil, como somos uma instituição 100% americana, este aluno é como se ele estivesse estudando aqui nos Estados Unidos. Então, ele não terá os custos com visto, passaporte, passagem aérea para poder vir para cá, moradia, translado para chegar na escola, né, alimentação, que não são baratos. Então, quando este aluno estuda do Brasil, ele tem acesso a toda essa infraestrutura do ensino, porque nós temos a nossa escola online, o site da nossa escola, todos vocês vão ter acesso na próxima semana, na nossa semana mesmo. Os alunos que já estão fazendo a formação da turma 1 vão ter acesso a essa plataforma, e todos os nossos alunos, eles são instruídos da forma igual, mesmo aqueles que moram aqui e, inclusive, os que moram no Brasil. É claro que vai ter algumas aulas que são ao vivo aqui nos Estados Unidos, então será online no Brasil, igual forma, aulas ao vivo no Brasil será online aqui. Mas a certificação deste aluno, quando ele faz os pagamentos em dólares, é uma certificação dupla, internacional, como se ele estivesse morando aqui, igual os nossos alunos que residem aqui nos Estados Unidos, em qualquer estado americano. Está certo? Agora vamos falar um pouquinho da ABA-APM.
que é a nossa associação que registramos os psicanalistas aqui nos Estados Unidos. O profissional ele passa a ter acesso a um conjunto completo de benefícios, fundamentais para a sua atuação aqui nos Estados Unidos e em qualquer outro país. Benefícios essenciais aqui da associação. Ele terá o seu credenciamento profissional, o registro dele vai ter oficial e número único de identificação. Verificação de formação válida, pública, da trajetória dele oficial. Todas essas coisas ele vai estar dentro do nosso diretório no site. Então, diretório online, uma listagem no diretório oficial desses profissionais, uma comunidade profissional, acesso a redes exclusivas de psicanalistas. Esse profissional ele vai ter o registro dele de forma individual. Ele vai ter também os contratos de atendimento, declarações de profissionais, assinaturas clínicas, documentos exigidos por estados regulados. Tudo isso a gente vai estar auxiliando e, se for necessário, enviando para este associado, de forma a ajudá-lo. É claro que cada associado ele vai ter a sua atuação dentro da nossa associação. Alguns são estudantes, alguns já são profissionais, está certo? O seu nome ele vai constar em nossa página de verificação online. Quando você está a ABAIPN, ela não tem no Brasil, ela é somente aqui nos Estados Unidos. Então, você está se filiando a uma associação 100% americana. Ao contrário do Brasil, quando aquele profissional ele é associado a alguma associação, subtende-se que aquela associação já fez o background daquele candidato, sabe que ele está apto a fazer atendimentos. Quando ele já tem a sua formação, e ele já pode realmente atuar como psicanalista. Então, quando ele tenta uma vaga de emprego ou uma licenciatura, ele estar filiado à ABAIPN é um ponto a mais para que ele consiga alcançar seus objetivos. A validade vai ter tudo a verificação pública dentro do nosso site. Dentro do nosso site também vamos ter um diretório desses profissionais, onde pessoas que buscam por atendimentos possam achar você, profissional, a fazer essas atuações. Aqui nos Estados Unidos é o tempo todo pessoas precisando atendimento, pessoas precisando e pedindo contato, pedindo referência de profissionais para que ajudem elas nessas suas demandas. E vocês, ao estudarem conosco, vão estar 100% aptos a atender esta demanda que cresce cada vez mais aqui dos Estados Unidos. A gente também pode dar uma declaração de boa reputação, mas tudo a gente vai realmente fazer o background, ok? A comprovação das credenciais profissionais para uma abertura de consultório, como aqui nos Estados Unidos requer. Uma apresentação legal, tribunais, né, quando necessário, uma licença estadual. Então, tudo isso, a ABAIPN, a gente vai estar para poder auxiliar o candidato, está certo? Uma educação continuada, essa parte aqui que eu amo. Descontos exclusivos em workshop, vamos estar fazendo muitos, né, Orlando? 2026 promete, vocês não imaginam o que está vindo por aí. Supervisão clínica também, todo associado tem direito a descontos
para sua supervisão clínica. Todo associado tem direito para participar dentro da nossa clínica, onde também terá descontos para poder fazer análise pessoal a preços sociais. E profissionais. E os alunos também que se destacarem, nós temos a nossa revista digital, a Mind Brain News, onde esses associados, eles podem publicar artigos clínicos, ensaios teóricos, produções acadêmicas, análises de caso, textos sobre a psicanálise, neuropsicanálise, benefícios que cada um vai ter. Isso fortalece seu currículo pessoal e profissional. Aumenta sua visibilidade no campo, demonstra sua capacidade acadêmica e comprova a produção intelectual. Então, vocês vão poder estar participando da nossa revista digital também, nossa revista americana. Tá? Alguns kits que a gente vai oferecer, tá certo? O associado também recebe o kit completo de documentos clínicos em português, que sabemos que a demanda é brasileira, tá certo? Colaborados segundo alguns padrões internacionais. Esses documentos são essenciais para resguardar o profissional legalmente, organizar o atendimento e demonstrar a sua seriedade. Então, tem uns termos de consentimento, contratos de atendimento, termos de sigilo, confidencialidade, quase que não sai. Formulários, fichas clínicas, documentos, termos de autorização. Então, é muita coisa que a gente vai ajudar vocês, tá certo? Vocês também vão ter uma comunidade exclusiva da ABA-APN, pesquisas oficiais, vocês podem juntar ao nosso diretório de pesquisas oficiais, que podemos estar abrindo para vocês, quem gostaria de estar ajudando, tá? Progressão de carreira, aquelas pessoas que também crescem junto conosco, para poder escalonar dentro da nossa instituição. Está certo? E o selo oficial da ABA-APN, onde também estaremos disponibilizando para todos os nossos associados, que eles podem usar enquanto eles estiverem ativos dentro da nossa associação. Tá certo? Perguntas? Nossa, todo mundo entendeu muito bem, hein? No caso, Andréia, até Eva falando, até para os brasileiros, no caso, quando eles nós viermos ter assim contatos com brasileiros e que eles queiram fazer, no caso, análise conosco, precisa também desse protocolo, mesmo ele sendo brasileiro, sendo conhecido no nosso conhecimento? Sim, por quê? Todas essas documentações que eu falei, não é isso? Uhum. Quando você é um profissional e você começa a fazer atendimentos, isso aqui é natural. Para qualquer paciente seu, você tem que sim dar esses documentos, o termo de consentimento, você tem que ter um contrato de atendimento, tudo isso resguarda não só o paciente, mas também é você. Entendi. Então, todos os profissionais, eles precisam trabalhar com documentos, entregando para os seus pacientes. A gente não pode simplesmente, vou marcar com você, vamos começar. Não, você precisa ter a ficha cadastral daquele paciente. Por quê? Como o professor Nilson estava explicando desse paciente que ele estava atendendo. Se, Deus me livre, guarde, esse paciente, ele realmente vem a óbito, as autoridades poderiam buscar quem foi seu terapeuta. Esse terapeuta teria que, talvez, mostrar essas autoridades
toda seus atendimentos, toda a sua ficha cadastral, toda as suas observações que ele fez. Em alguns casos é necessário. Então, você tem que se resguardar. Não, como é que você vai provar? Eu tenho uma pergunta também. Pode falar? Sim, pode falar. A Cislândia também fez essa pergunta. Uma vez a gente formado aqui no Brasil como psicanalistas, a gente podemos atender online alguém que esteja nos Estados Unidos? Sim. Vocês podem atender, sim. O importante é vocês saberem como fazer esse atendimento. Porque eu falei da demanda da mentalidade daquelas pessoas que imigram para outros países, não é? Qual foi a idade que chegou, como que chegou aqui. Então, tudo isso já gerou uma nova demanda, além da demanda tradicional. A pessoa, por si só, cada um já tem a sua própria demanda. Todo mundo aqui faz atendimentos. Mas é um plus para a demanda de pessoas que moram aqui. Então, quando você não entende como lidar com aquilo, as pessoas falam, igual hoje está, muito se fala do ICE em todo lugar, pessoas que não têm seu documento, fica todo mundo desesperado, muitos não saem de casa, outros perdeu seus parentes, estão presos, às vezes até em escola vai se está indo. Então, essa aflição, a gente não tem isso no Brasil. Né? E muitos imigrantes são do Brasil, mas a gente não tem a percepção. O que o imigrante passa aqui nesse país? No Rio de Janeiro, quando a gente ia no centro da cidade, era tantas lojas de chineses que a gente ficava olhando assim, falava, pô, esse povo está aqui, não fala a minha língua, só fala ali o chinês, será que está me xingando? Então, a gente não faz ideia do que é de verdade a imigração. O que é a pessoa sair da sua pátria e morar em outro país. Então, é necessário, antes de fazer atendimento com pessoas de outros países, entender a sua demanda para que, de verdade, você possa ajudá-lo. Porque senão vai ficar dois perdidos. Não é só o paciente, mas o terapeuta também. E Uma tendo pergunta, por cuidado favor. também, Andréia, no Não caso, entendi. tem que ter o cuidado também de, no caso, buscar qual estado que permite ou não. Essas regras também, elas sempre terão que existir, nós saber na anamnese, no caso, no momento das fichas cadastrais. Tem que se saber o estado que se permite ou não, porque alguns estados, no caso, não poderemos. Isso, mas isso só se aplica a pessoas que moram aqui. Tipo, eu não posso atender em estados no qual eu não tenha licenciatura para atuar nesses estados. Vocês que residem no Brasil não precisam ter essa preocupação, porque vocês estão em outro país. Esta lei não se adequa a vocês. Entendi. Porque ela é uma brasileira que preferiu atendimento online de alguém que mora no seu país. Ou ela, ou ele, né? Um brasileiro que prefere atendimento de alguém que mora no país. Não tem problema. Essa única preocupação é, um dia que vocês vierem para cá, morar aqui nos Estados Unidos, vocês vão poder, sim, trabalhar aqui nos Estados Unidos como psicanalista, abrir consultório, sim, a partir do momento que vocês se legalizem para isso, façam todo o processo da forma correta e vocês conseguem abrir consultório. Aí, sim, vocês vão ter que ter este cuidado de saber se o estado que esse paciente reside, se tem ou não a licenciatura, se eu posso ou não fazer atendimento com ele. Do Brasil, vocês não precisam ter esta preocupação ainda. Uma pergunta, por favor. Sim. Eu acredito que na hora que a senhora falou sobre os valores, né, do Black Friday, a minha ligação caiu aqui e eu tinha interesse em saber na formação da neuropsicanálise. Eu não sei se a senhora citou o valor. Eu ouvi só que a matrícula seria um presente aí de Donald Trump.
A gente, na verdade, eu não falei os valores. A neuropsicanálise nós vamos estar começando sim, mas não é agora. Nós optamos fazer por partes, principalmente porque estamos fazendo essa junção agora, então não queremos encher muito vocês com tanta informação, já é muita informação, já é muita coisa, não é? Então, é uma coisinha chata essas informações, mas são necessárias para que vocês possam atuar da forma correta. E para que vocês não sejam... para que vocês não venham ser enganados. Então, a nossa formação, a turma que já está em andamento não mexe em nada, está certo? Todo aquilo que o Orlando, professor Orlando, acordou com a turma 1, ela permanece igual, independente desta turma ter os benefícios que as outras turmas vão ter também. Porque todos os nossos alunos, além da teoria, que é embasada na licenciatura de New York, então vocês vão estudar enquadrados dentro da licenciatura de Nova York, vocês vão ter também o estágio supervisionado, tudo incluso, a supervisão, dentro que vocês vão estar dentro da IBA-IPN, então vocês vão conseguir valores sociais. A análise pessoal é por conta do aluno, mas vocês também vão conseguir valores sociais, inclusive para esta turma que vai ser necessário fazer análise, porque é primordial, não tem como. Não é? E supervisão não tem como, é primordial. A psicanálise, infelizmente, ela é uma clínica cara. Dentro do Phoenix, a gente não adotou 100% as regras daqui dos Estados Unidos, porque é inviável para o nosso público. Aqui, a maioria dos institutos adotam de 4 a 3, o mínimo de 3 análises por semana, para que este aluno possa terminar a sua formação. Dentro da nossa realidade, é quase impossível. É verdade. Então, a gente procurou, é claro, não tem como colocar o Phoenix em tudo, mas se basear no máximo que a gente pudesse, para que quando vocês quiserem pedir a licenciatura, vocês possam estar bem próximos daquilo que cada órgão requer. Está certo? Agora, dentro da nossa formação em psicanálise, como eu falei, nós damos nenhum instituto fornece o estágio supervisionado no mesmo valor, incluso no preço. Geralmente são fora, mas a gente entende que isso é necessário e a gente quer ajudar o aluno. A gente não está aqui simplesmente para enriquecer as custas de vocês, não. A gente quer dar, assim, um ensino de qualidade. Porém, ajudar vocês a se formar com maestria, mas facilitar um pouco a vida de vocês. Então, nós damos esses benefícios e a mensalidade, ela custa $590, porém, mais uma vez, promoção Black Friday, aqueles alunos que pagarem até a data do vencimento, que é até dia 5, não é isso, Orlando? Dia 5 vai ter 50% de desconto. Então, vocês vão estar estudando numa instituição americana, enquadrada dentro da licenciatura de Nova York, podendo atuar nos Estados Unidos, podendo trabalhar de forma legal nos Estados Unidos, sem sair do Brasil. Vão aprender como lidar com psicanálise internacional, vão aprender a lidar com psicanálise do trauma, tudo isso a gente está proporcionando a vocês por apenas $295. Aquelas pessoas que estão no Brasil, não, André, eu não tenho interesse em morar nos Estados Unidos, nem agora e nem nunca, eu só gostaria de adquirir todo este conhecimento que todas as pessoas residentes aí ou não
que gostariam de estar aprendendo junto com eles. Então, a gente faz o mesmo valor, sem a conversão do dólar, que nós temos também a filial no Brasil. Então, a gente consegue fazer este valor sem a conversão, ou seja, $595, R$ 595. $295, R$ 295. Tá certo? Toda esta formação internacional, vocês vão estudar tudo igual, apenas a sua certificação, ao invés de ser enviada por aqui dos Estados Unidos, vocês vão ter a sua certificação brasileira, porém vão aprender tudo aquilo que os nossos alunos aqui nos Estados Unidos iriam estar aprendendo. Tá certo? Sensacional. André, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Aqui tem pessoas perguntando sobre essa questão da documentação exigida para que você possa fazer, para que o aluno possa fazer a formação. É necessário o ensino médio para que você possa fazer. Isso tem assustado muitas pessoas, André. Então, já que nós estamos aqui nesse momento tão importante, crucial, eu desde já queria falar o seguinte: nós temos o tempo de formação que a André vai passar para vocês, e você que tem dificuldade dos seus estudos, por alguma eventualidade, dificuldade, a gente sabe o que acontece, aconteceu comigo, eu acredito que alguém aqui tem esse exemplo, de não ter conseguido concluir o estudo que se pretende para uma formação. Eu quero me colocar aqui à disposição, sei que tem pedagogos aqui, para poder ajudar você, enquanto você está fazendo a sua formação, concluir os seus estudos. Porque, além de trabalhar a questão da neuropsicanálise e da psicanálise, nós também temos a intenção de incentivar a você a concluir seus estudos, a você, de fato, estudar. Porque nós estamos aqui na posição de anunciar para vocês essa formação, mas o nosso desejo é continuar estudando também. Porque, como foi falado aqui, na psicanálise você não para de estudar. Os números que vocês vão ouvir aqui são os números do protocolo, mas da psicanálise a gente tem que estudar, até porque a gente está vivenciando o inconsciente. Tá bom? Aí, André, sobre isso, que tem algumas pessoas que ficam, poxa, mas eu não vou poder, meu estudo está assim, tá meio parado aqui, eu tive um problema. Aí eu queria colocar isso aqui para vocês. Sim, algumas pessoas estão perguntando o tempo para finalizar a formação. Para que a gente possa se enquadrar e vocês possam atuar nos Estados Unidos, aqui requer um mínimo de 36 meses, ou seja, 3 anos. Então, a gente vai trabalhar da seguinte maneira: aquelas pessoas que nunca estudaram a psicanálise, nunca começaram, não entendem nada, elas vão fazer os seus 3 anos para se adequar. Porque hoje, talvez, você não precisa... Está certo, professor, obrigada pela sua participação, viu? Talvez hoje você olhe e fale, nunca vou morar nos Estados Unidos. Eu também achava assim, eu tinha empresa no Brasil, achava que eu nunca iria vir para morar aqui, e no de repente de Deus, estou aqui. Então, é necessário que a gente se adeque, mas também para que a gente possa mergulhar de verdade na psicanálise. Não tem como aprender tudo isso que eu falei em 1 ano. Impossível. A não ser que você estuda todo santo dia, igual as crianças vão para a escola, faz prova, aí ok. Mas da forma que os cursos, nós estudamos 2 vezes por semana. Mesmo assim, é pouco tempo. Então, para aquelas pessoas que nunca estudaram, vai ser 36 meses. Para que ela possa ter o tempo dela de fazer as análises pessoal, que ela tem que ter 100 horas de análise, ela possa ter 100 horas de supervisão, ela possa fazer o seu estágio supervisionado, ela possa fazer o seu TCC, vai ter também artigos, vamos ensinar vocês, não é para vocês terem medo, é para que quando vocês terminar de estudar, vocês possam de verdade fazer livros, ajudar outras vidas. Como eu falei, eu nunca pensei que eu fosse um dia ser escritora.
Eu sou de exatas, gente. Hoje eu escrevi um livro de 300 páginas. Como assim? Então, a gente não sabe de verdade o que o futuro nos resguarda, né? O que o futuro tem para gente. Mas tudo começa a partir de uma decisão. Independente de vocês fazerem, como eu falei, eu não tenho medo de perder. Independente de vocês estudarem conosco ou não, hoje vocês aprenderam o que é a psicanálise, no qual Freud realmente criou. Então, busca instituições que vão agregar valores na sua vida, não apenas consumir o seu rico dinheirinho. Busca instituições no qual vocês vão aprender de verdade. E se vocês quiserem fazer parte do nosso quadro, será muito bem-vindo. Como eu falei, são 36 meses para aquelas pessoas que nunca estudaram, 24 meses para aquelas pessoas que já tiveram pelo menos um ano de formação, mas gostariam de aprender tudo isso que foi falado aqui e se enquadrar dentro das normas dos Estados Unidos e começar a atender de forma internacional, com capacidade para isso. Entrar dentro do nosso diretório de profissionais. São 24 meses. E um ano para aquelas pessoas, 12 meses, para aquelas pessoas que fizeram bacharel. Só que quem faz o bacharel em psicanálise não pode atuar como psicanalista, sabia? Quem faz bacharel em psicanálise, a única coisa que ele pode fazer é estudos, pesquisa. Para ele atuar, ele precisa fazer uma psicanálise clínica, ele precisa fazer o tripé. Então, para aquelas pessoas que fizeram o seu bacharel e não tem como atuar, nós estaremos abrindo uma turma também, para que este aluno possa aprender a atuar, aprender a psicanálise intercultural, aprender a psicanálise do trauma, ter os seus estágios. As pessoas estão perguntando como é que funciona o estágio. O estágio, a partir do momento que nós verificamos que aquele aluno está apto a fazer atendimentos, porque a gente também não pode colocar um aluno que ele não esteja apto a fazer atendimentos, porque senão a gente retraumatiza aquela vítima, por mais que aquelas pessoas, ao se inscreverem num estágio para atendimento por estagiários, elas estão buscando, por causa da sua dor, alguém que possa ajudá-los. Mas esse estagiário, ele precisa ter todo aquele respaldo, saber realmente aquilo tudo que ele já estudou e colocar na prática tudo aquilo que ele estudou. Ele não vai aprender, ele já sabe, já aprendeu ao longo desse tempo. Então, ali ele vai colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu, porque quando ele pegar a certificação dele, ele já vai saber de tudo. A gente engloba todo aquele profissional. Ele não termina esse curso, né, essa formação, sem saber fazer. Então, as pessoas... aqui, ó, curso... Então, a imigração, ela vai ser automática. Todos que já estão fazendo a sua formação de um ano, é a única turma que vai ser, então vocês são contempladíssimos, vocês vão participar de todos esses benefícios que a gente está oferecendo para os outros alunos das próximas turmas que vão começar. Está certo? Não significa que vai ser fácil. Significa que a gente vai estudar um pouquinho mais. Significa que vamos começar a fazer artigos, vamos aprender a ler filmes, a ler de forma psicanalítica, a entender tudo que a gente vê de forma psicanalítica, a fazer artigos, a pensar como é que vai ser o seu TCC. Você já tem o seu tema para o seu TCC? Tudo isso a gente vai começar a lidar, a falar, a tratar com vocês daqui a pouquinho. Vai não demorar muito não, né, Orlando? Professor Orlando. Sim, sim. Está tudo muito próximo. Mais alguma dúvida?
Olá, professora. Boa noite. Luana falando, tudo Boa bom? noite, querida. Tudo jóia? Eu gostaria de fazer uma pergunta com relação ao trauma, né? Ela falou aí tem até um grupo, né? Que é o grupo que fala sobre trauma, ensina a tratar pessoas que já tiveram abusos sexuais, né? Saber Sim. lidar com elas, saber como se portar a elas, né? Como reconhecer certos comportamentos, assim. As pessoas que estão, né, que nós somos da primeira turma, né, do IACEM. Uhum. Esse curso é um curso tipo como se fosse uma especialização, um pós, ou ele também está incluso, quem deseja participar pode estar aderindo. Como é isso? Para poder me explicar melhor? Sim, esse curso foi um curso de capacitação, mas beirando a especialização pelo prazo que a gente ficou. Essa turma eu fiquei com ela praticamente um ano. Essa turma ela passou por estágio, fizemos uma formação, foi a coisa mais linda. São alunos que mergulharam realmente nessa clínica, aprenderam. E vamos estar abrindo outras turmas de especialização, sim, na clínica do trauma, só que os nossos alunos, eles vão ter algumas aulas, sim, sobre como lidar com pacientes. Porém, o tempo é muito esquiço. Não tem como eu fazer todas as aulas que eu dou, não é, no curso de especialização aqui dentro da formação, principalmente essa turma de um ano. Impossível, porque a gente vai ter que fazer uma imersãozinha, talvez até colocar algumas outras aulas, alguns outros dias, para que vocês possam realmente se formar sabendo de tudo isso que a gente acabou de falar, porque a gente não quer que vocês, por conta que seja um ano de formação, que a formação de vocês venha a ficar aquém das próximas que virão. A gente não quer isso. A gente quer que a primeira turma seja a nossa vitrine, a nossa turma de louvor. Está certo? Então, vamos ajudar vocês, nem que a gente faça outros dias de aula. Vamos segurar na mão de cada um de vocês. Não quero que tenha medo de perguntar. É para isso que vocês estão aqui, porque se vocês soubessem, vocês não estariam aqui estudando. Vocês seriam professores. Então, se vocês estão aqui, é para aprender. E a gente está aqui para ensinar. Aquilo que a gente não sabe, aí eu jogo para o professor Orlando, que ele sabe. Ah, tá. Eu jogo para a professora Kelly, para o professor Sidney. Aí a gente joga para os alunos e eles pesquisam, aprendem e nos ensinam. É isso aí. Professora Kelly. A professora Kelly é a coordenadora do nosso instituto, da nossa formação. Vocês vão começar a ter bastante contato com ela também. Maravilhosa, gente. Então, vocês não fazem ideia de quem é essa mulher. Professora, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho e falasse o que é psicanálise. Eu trouxe só uma pincelada, mas eu sei que os alunos ouvindo realmente de quem tem um gabarito para isso. É muito mais prazeroso. Boa noite, gente. Obrigada aí pelos elogios, tudo mentira. Mas obrigada. Meu nome é Kelly Arruda, eu sou psicanalista desde 2005, trabalho com a psicanálise desde 2005. Sou terapeuta integrativa, capelã civil, pedagoga, hipnoterapeuta e algumas outras coisas por aí. A psicanálise, ela é o diferencial da vida de qualquer pessoa. Eu digo que quem tem a psicanálise, né, quem estuda psicanálise, mesmo que a pessoa não queira atender como psicanalista, quem estuda psicanálise tem uma visão de mundo muito mais ampla do que qualquer outra pessoa. Porque diferente de qualquer outra área de atendimento, qualquer outra, a gente, dentro da saúde, né, a gente olha a pessoa e não aquilo que a pessoa traz. Então, isso é um grande diferencial. Quando você entende que a pessoa ela é mais importante do que a doença que ela traz, do que a patologia, do que a depressão, do que o pânico, enfim, do que a compulsão, do que qualquer outra coisa.
Então, isso é, em suma, a psicanálise, é olhar a pessoa do avesso, olhar o avesso daquela pessoa, ensinar aquela pessoa a ver o seu próprio avesso, a compreender suas cicatrizes, seus machucados, né, transformar em cicatrizes, ao mesmo tempo que de forma assertiva, incisiva, de forma delicada. Então, a psicanálise é necessária. Eu digo que a gente tinha que ter, igual tem Bolsa Família, tinha que ter Bolsa Psicanálise aqui no Brasil, entendeu? Todo mundo precisava experimentar um pouquinho o que é psicanálise. E a psicanálise é tão ampla que eu já tive Instituto de Psicanálise, né, até ano passado. E lá a gente nem dava certificado de psicanálise clínica, a gente dava certificado de psicanálise. Porque a psicanálise, ela não é só a clínica. Muitas pessoas acham que vão estudar psicanálise e vão atender no consultório e tal, e não é só isso. É verdade, a educação emocional deveria vir desde a pré-escola, né? E a psicanálise não é só, na verdade, atendimento, não é só terapia. A psicanálise também você pode trabalhar no terceiro setor, você pode trabalhar, né, que são os projetos sociais, você pode ser palestrante, você pode ser professor, você pode criar cursos a partir daí. Eu mesmo tenho vários cursos a partir da psicanálise, vários cursos de capacitação. Enfim, então uma série de situações que a gente, diárias, né, de questões que a gente pode trabalhar com a psicanálise, além do atendimento clínico, entendeu? Além do atendimento clínico. Então, são N áreas, né? É muito amplo isso aí. É muito versátil a psicanálise. Eu aconselho todo mundo a fazer, né? Sou suspeita para falar, mas eu aconselho todo mundo a fazer. Eu gosto muito de uma frase de Freud que explica a psicanálise, que diz o seguinte: a psicanálise simplifica a vida. Ela fornece o fio que conduz o homem para fora do labirinto. E é exatamente isso. A psicanálise é a investigação do inconsciente que vai fazer com que o homem consiga descobrir suas mazelas, e entender, e se ressignificar e viver com qualidade. E já falei muito, né? É quase uma palestra. Mas vai ser um prazer ser professora de vocês, ou analista, supervisora. Eu nem sei o que eu vou ser nesse instituto, mas enfim, vai ser um prazer. A nós que estamos aí privilegiados. Aqui que vai ser tudo, né, queridos alunos? Obrigada, gente. Obrigada aí, professor Orlando e Andréia, né? Desejo muito que essa parceria realmente dê frutos, muitos frutos, nesse novo tempo, nas duas instituições, que seja só para realmente progredir. Amém. Luana, você levantou a mão agora? Ou... Vou desligar, professora. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Acho que a Flávia queria falar alguma coisa. Boa noite. Não, era só para... Boa noite, Ana Andréia. Era só para falar das perguntas que estavam na caixinha de mensagens, tá bom? Obrigada. Perfeito. Alguém mais? Andréia, no caso, você colocou que alguns preços das análises serão sociais. Tem mais ou menos assim definição de valores? Não, mas vocês não são obrigados a fazer conosco. As análises, ela sempre foi por conta do paciente, né? Ou melhor, do aluno. Dentro da nossa instituição, nós temos o estágio independente do aluno fazer ou não a formação. Nós vamos abrir turmas para estágios, aqueles alunos que já se formaram em outras instituições, nunca fizeram atendimento, estão totalmente perdidos, então a gente sempre abre estágio. Nós, dentro do nosso estágio, da nossa clínica social, o Phoenix Health Clinic, nós já atendemos quase 200 pessoas de forma gratuita. Então, o nosso estágio, ele realmente tem uma força muito grande dentro do nosso instituto,
porque a gente trabalha de uma forma social. Para que este aluno ele venha também ter valores sociais, ou até mesmo ser atendido de forma gratuita pelos estagiários, não tem problema nenhum. É só esse aluno ele se inscrever também. É claro que os estagiários eles têm um limite para eles poderem fazer esses atendimentos, geralmente de 5 a 8 atendimentos por paciente. Está certo? Mas é uma ajuda, não é? Pode falar, professora. Você falou que os atendimentos, as análises não precisam ser feitas com os profissionais do Instituto, mas vale lembrar que é importante que seja feito com psicanalistas, porque o curso é de psicanálise. Né? Isso. No Bem caso lembrado, professora. Nos Estados Unidos, há uma ascendente, no caso, a ação de ter clínicas, acho que foi até Freud também que teve essa colocação, né, de não engessar realmente a psicanálise, o qual colocaria como clínicas sociais, né, como se fosse aqui no Brasil, né, tem clínica da família, clínica e atendesse toda a população. Isso nos Estados Unidos já é uma realidade ou não? Porque no Brasil começou a surgir alguns estados, São Paulo, alguns lugares já está acontecendo. Isso nos Estados Unidos também é uma realidade ou não? Então, nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, a saúde ela não é pública. Não existe saúde pública. A saúde ela é paga e muito bem paga. É uma das coisas mais caras aqui. Se você não tiver plano de saúde, Jesus amado. Às vezes, para você, no simples médico, está com alguma dorzinha, você vai gastar aí em torno. A minha sobrinha veio para cá, estava com uma dor, eu achei que fosse apêndice, mas era dor de cólica. Ela veio para cá, eu gastei $1.500, porque ela não tinha plano. Entende? Então, não tem público, não tem nada que seja público. Pode ser que algum. Eu estou ainda entrando em contato com eles, que algum seguro-saúde, não é plano de saúde aqui é seguro-saúde, tenha a possibilidade de colocar a nossa instituição, através da nossa instituição, o profissional possa trabalhar fazendo atendimentos através da nossa instituição, recebendo a partir desse seguro-saúde. Eu não sei se eles aceitam a psicanálise, porque como no Brasil ainda tem todo esse tabu, tem todas essas coisas ainda que envolve tudo isso, por conta que não é feito por uma universidade. Certo? Certo. Alguma dúvida a mais? Não. Ô, André, Sim. só para... A Monique falou dessa questão social, inclusive, até no Brasil, isso é algo que precisa ser pensado muito em relação à psicanálise, porque a gente entende, enquanto psicanalistas, que ainda que a pessoa pague R$10, mas o pagamento, ele é terapêutico. Não é só, né? E é claro, eu, por exemplo, tenho pacientes que eu atendo 0800, que eu realmente não cobro. Tem um projeto social também que a gente atende assim. Mas é um tempo limitado, porque a gente entende que o pagamento, ele é terapêutico, né? E planos de saúde aqui não atendem, não aceitam psicanalistas, porque não é uma profissão regulamentada, porque não tem um CR, né? Então, não aceita, tá? A menos que o cara seja, só em duas situações, o sujeito seja psicólogo e aí ele vai se filiar ao plano de saúde como psicólogo, tá? Se ele for psicanalista, ele não vai se filiar como psicanalista, ele vai se filiar como psicólogo e aí a prática dele vai ser como psicanalista lá dentro do consultório dele, mas como ele sendo psicólogo, ele tendo um CR, um CRP. E a outra situação é que alguns planos
que nem se chama de plano de saúde, é plano assistencial. Aqui na minha região, por exemplo, tem Braseg, aqui na minha cidade. Tem Braseg, tem lugar que tem Mais Vida, que tem o cartão de todos, enfim. Esses aí aceitam. E, inclusive, o cartão de todos, que tem em vários lugares do Brasil, já não estava aceitando mais psicanalistas. Em Cabo Frio, por exemplo, eles já não estavam aceitando mais. Então, assim, esses planos de assistência, tudo bem. Agora, plano de saúde, então, alguns planos de assistência aceitam, que a pessoa vai pagar o plano mensalmente e também vai pagar um valor menor para o psicanalista, de acordo com o desconto que ele acordar com o plano assistencial. Agora, plano de saúde, não se iludam, porque realmente não aceita. Algumas clínicas, que a clínica é filiada ao plano de saúde, a clínica, por exemplo, tem uma clínica aqui filiada à Unimed. Aí, se a clínica aceitar o profissional, ela pode até aceitar e ali ela vai repassar, que é uma mixaria, tá? Cerca de 15, 20 reais por sessão que você vai receber. Isso aí é uma miséria, tá, gente? Porque se você quiser tirar 200 reais no dia e se cobrar 20 reais, você tem que atender 10 pacientes. Pensa 50 minutos por dia por paciente, é extremamente cansativo. É mais cansativo você atender o dia inteiro do que você bater massa o dia inteiro, tá? Porque bater massa o dia inteiro, como construtor, você cansa muito fisicamente. Mas o atendimento, eu não estou desmerecendo, gente, nem estou comparando, só mesmo, né? E aí o outro não, a psicanálise você usa sua mente, então é muito cansativo. Então precisa muito pensar, né, se vale a pena. Quando eu comecei, eu não sabia cobrar, eu não me sentia merecedora de receber nada. Isso aí são as neuroses que a gente vai tratando, né? Então, o que acontecia? Teve época que eu tinha 30 pacientes e a maioria deles era 0,800, ou então pagava muito pouco. Hoje eu já faço diferente. Hoje eu tenho uma cota social. Uma cota em que, de cada tantos pacientes, um é gratuito, um paga tanto. Hoje eu já faço isso, tá? Mas essa parte social é algo que precisa muito ser discutido dentro da psicanálise para a gente entender. Porque muita gente não diz que não pode pagar, mas na verdade o que ela faz é não priorizar a si mesma, porque ela não pode pagar, mas todo fim de semana ela come iFood, todo fim de semana ela vai beber, ela gasta com cigarro, e nada contra, cada um faz o que quer da sua vida, mas é questão de prioridade, entende? Ela compra na Shopee todo dia, então assim, é questão de prioridade. Aí é que é muito importante se discutir isso. São coisas que se percebem, por exemplo, nas entrevistas iniciais, quando a gente começa com o paciente, você vai conversar, vai entender a realidade daquele paciente. Então, isso é muito mais, eu acho, né? Que é um buraco muito mais embaixo do que atender barato ou atender gratuito, se pode ou se não pode. Sim, sim. São coisas que a gente vai ter que aprender. Quando a gente está terminando a nossa formação, a gente fica realmente. Mas os estágios, eles ajudam muito o aluno a ter um pouquinho mais de segurança. Tremer na base. Né? Tremer na base, a gente sempre vai tremer na base quando é a primeira vez. Até hoje, para mim, exato. Qualquer paciente que entra, eu já fico, o que eu vou fazer com essa pessoa, né? Então, assim, cada pessoa é uma pessoa. Então, sempre tem aquela sensação de que eu não sei o que vou fazer com o paciente. Exatamente, exatamente. Flávia? Seu microfone está desligado. Senhora André, eu gostaria de saber, eu não sei se foi falado, me perdoe se não ouvi, mas quanto ao material didático da formação de psicanálise, a senhora poderia nos falar um pouco? Sim. Todo o material didático, ele vai ser distribuído em PDF. Porém, estamos com um projeto, vamos ver se a gente consegue, não sei se a gente consegue para essa turma, gostaria também de oferecer, vamos estar fazendo alguns livros imersivos dentro da psicanálise, que eu gosto dos seus mínimos detalhes,
detalhes, a história em si, não somente aquilo que Freud criou. Ele criou a psicanálise a partir de tal. Não, mas quem foi Freud de verdade? Quem são os pais de Freud? Qual foi o meio de Freud? Porque tudo isso mostra a cabeça de Freud. Por que Freud criou? Por que ele agiu daquela maneira? Não só Freud, mas também outros autores da psicanálise. Então, esses livros a gente vai estar disponibilizando para os nossos alunos em PDF, porém, esses alunos também poderão adquiri-los em livro físico. Mas não vai ser um absurdo, é aquilo que a editora passar, a gente vai repassar para o aluno só para que ele possa ter em físico, caso ele deseje. Mas, a princípio, todos os nossos materiais didáticos são gratuitos. Temos também biblioteca, link das bibliotecas oficiais, onde aquele aluno ele pode estar entrando dentro da nossa escola. Vamos estar colocando esses links, facilita bastante vocês, links onde tem os artigos oficiais, tudo isso vai ajudar muito a vocês para a formação de vocês. E temos a biblioteca, que ela não é oficial, não é do Instituto em si, mas a gente compartilha ali, tem uma infinidade de livros onde vocês possam estar também estudando. A senhora poderia nos falar também um pouco, se for possível, da plataforma que nós vamos ter? Sim, essa plataforma, ela é no estilo Netflix. Ali você vai acessar a plataforma. Ela, infelizmente, ainda não tem app, mas vamos estar disponibilizando o linkzinho com cards para que seja mais fácil para vocês. Vocês podem colocar ela no seu bloco de notas, onde fica fácil para vocês só clicar e acessar a sua plataforma. Nessa plataforma, vocês vão ter acesso a toda a sua formação, vão ter acesso a todos os PDFs, vão ter acesso a trabalhos que terão que ser entregues, a artigos no qual vocês vão ter que fazer, a ajuda de vocês com o TCC. Essa plataforma, vocês vão ter acesso a tudo aquilo que a escola pede e oferece a vocês. É como se fosse a sua sala de aula, que vai estar online, toda no só lugar. A questão da turma 1. Agora, eu sou aluna da turma 1, eu creio que muitos alunos também têm essa dúvida. A nossa gama, a nossa grade de professores vai aumentar? Sim. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Sim, está entrando novos professores, uma demanda nova, professores que vai auxiliar vocês a fazer o TCC de vocês, auxiliar vocês a criar artigos, professores que vai ajudar vocês na psicanálise sem fronteiras, não é? Psicanálise internacional, psicanálise do trauma, sim. Terão alguns acréscimos aí, por isso que talvez vamos ter que aumentar a grade de vocês, para que vocês possam ter acesso a tudo. Ok, muito obrigada, senhora Andréia. Nada, meu amor. Aí já são, 10 horas aí, não é isso? 10 horas. Se não tiver mais pergunta, vamos estar finalizando. Deixa eu parar a gravação. Ups. Alguém tem mais alguma pergunta? Professora Andréia, Sim. quero saber qual é a média, né, para avaliação, para a gente poder estar ciente, qual é a média da avaliação? Então, é 7. Tudo que vocês vão fazer a partir de agora será avaliado. E vamos ter bonificações para aqueles alunos que se comprometerem com a aula, aqueles alunos que se comprometerem a entregar todo o seu trabalho
em dia, até a data limite, né? Sabemos que cada um tem, sim, esses afazeres, mas, como qualquer outra escola, tem as suas regras, tem as suas datas. Então, vamos ter aquelas bonificações para incentivar vocês. Então, para que vocês possam conseguir a sua certificação. Não significa simplesmente passar pelo curso, terminou o curso, certificação automática. Não. Dentro do FINS e a FEM, a gente não tem a certificação automática. Aquele aluno, ele tem que mostrar a sua proficiência. Como é que ele faz isso? Através dos artigos, através vamos ter nas supervisões, vamos ter trabalhos em grupo, vamos ter aqueles trabalhos que serão apresentados, sim, por cada um de vocês. Vai ter o TCC individual, não existe TCC em grupo. Você pode ter artigos em grupo para ensinar vocês como fazer o seu TCC e ajudar a vocês a entender esse meio de escrever. Está certo? Mas a nota é 7 e tudo que vocês fazem ajuda na nota. E todos os trabalhos terão que estar nas normas da BNT? Sim. Perfeito, obrigada, tá? Nada, meu amor. Mas todos os trabalhos que a gente enviar para vocês, a gente vai explicar minuciosamente como que vocês precisam entregar esse trabalho, a data limite para vocês entregar esse trabalho, quais são as normas que vocês precisam fazer. Se tiver dúvida, não fique com vergonha, a gente está aqui para ajudar. Olha, não sei colocar nas normas da BNT. Pode me ensinar? Pode me instruir como é que faz isso? Eu não sei como fazer um artigo. Você pode me instruir? A gente está aqui para isso. Ninguém nasce sabendo. Não é? Então, se a escola ela não oferece todo um suporte para que aquele aluno possa fazer a entrega dos seus trabalhos, não está fazendo o seu papel da forma correta. Tá certo? Perfeito. Mais alguma dúvida? Sim, senhora Andréia. Fala para a gente, assim, que nós somos alunos, nós queremos ter acesso aos professores. Isso nos será permitido, a administração? Como é que funcionará isso para nós? Então, uma turma grande, todo mundo entrando em contato com o professor, a gente pode deixar aquele professor doido. Por quê? O professor, ele não tem somente a nossa instituição que ele dá aula. Imagina aquelas outras turmas que ele dá aula para 50, para 100, todo mundo entrando em contato com aquele professor. O que a gente vai auxiliar? O aluno, ele não vai ficar órfão. Nós vamos estar criando não um e-mail, um formulário onde aquele aluno vai colocar todas as suas dúvidas e qual professor que ele quer tirar aquela dúvida, e nós estaremos encaminhando para esse professor, e depois que esse professor responder, estaremos encaminhando para este aluno, para tirar todas as suas dúvidas. Assim, estaremos auxiliando esse aluno. Sim, as dúvidas. Por exemplo, se o aluno tem alguma dúvida quanto a alguma matéria, eu posso estar colocando no grupo? Sim. Sim, se for coisas assim, rotineiras, coisas que vai servir também para todos, sim, aquele grupo ali é para isso, é para interação, para que a gente possa colocar as aulas. Não tem como conversação, está certo? Porque senão aquele aluno que colocou alguma dúvida dele pode ficar perdido em conversação. Conversação que não fala nada a respeito da aula em si ou alguma coisa da instituição. Mas aluno, sim, pode colocar ali no grupo oficial, não tem problema nenhum. Se for alguma coisa muito específica, utiliza o formulário. Sim, tá bom, senhora Andréia, obrigada, tá? Nada, meu amor. Alguém mais? Eu tô querendo terminar, gente, vocês aí já são... eu sempre me perco na hora, 10:05. Aqui para mim são 8. Alguém mais?
nós estaremos finalizando. Vou parar aqui a gravação.